primeira coisa importante entendermos, né? Quando se pensa que o indivíduo vai para uma instituição hospitalar que vá atender às demandas, né, da saúde mental do indivíduo, se espera que essa instituição esteja preparada para criar todo um processo de ações, atividades, tratamento, visando a ressocialização do indivíduo. Ou seja, o que se espera? Que se o indivíduo, independentemente do crime ou do delito que ele veio a cometer, vai para uma instituição hospitalar que tem como característica a custódia e o tratamento do indivíduo, que isso seja efetivado. As autoras Ana Flávia, Maria Odete, Marília Alves, que construíram o artigo e o debate, né, sobre esse processo, elas vão mostrar ali dentro das correlações que muitas vezes, ao invés do indivíduo ser tratado com dignidade dentro das condições, né, de valorizar todo o processo de ressocialização do indivíduo, muitas vezes o indivíduo é maltratado, é tratado de modo inadequado, e o que se caracteriza é uma ideia de que o que vale para esses indivíduos que cometeram delitos, independentemente de saber qual é o delito, é a punição. Já que eles estão lá é porque fizeram alguma coisa inadequada. Se fizeram alguma coisa inadequada, eles devem ser punidos no seu dia a dia e não serem tratados de uma forma qualitativa, respeitosa, para que sejam valorizados na sua dinâmica de vida, no seu dia a dia, enfim. Bom, a gente precisa, né, correlacionar, né, para entender o hospital judiciário, o hospital de custódia, em relação à própria construção dos hospitais psiquiátricos no Brasil, propriamente dito, né? Antes da reforma psiquiátrica no Brasil, né, o que existiam eram manicômios, né? E a característica dos manicômios era atender indivíduos que apresentavam tanto doenças mentais quanto comportamentos considerados inadequados na sociedade, como, por exemplo, comportamentos degenerados, comportamentos que levavam os indivíduos a agir de forma extemporânea à própria realidade, né? Comportamentos não adequados. Então, essa situação desses comportamentos levavam os indivíduos ao manicômio. Por quê? Porque tem um desequilíbrio mental. Quando os indivíduos apresentavam estados mentais que levavam a agir de forma violenta contra a sociedade, foi se constituindo outro espaço de manicômio, que foi chamado de manicômio judiciário. Ou seja, os indivíduos que têm a loucura como um padrão comum do seu dia a dia, mas não agem de forma a criar situações de violência dentro da sociedade, eles vão para um manicômio comum. Os que apresentavam situações onde a violência causava dores, males, injustiças, esses indivíduos iam para os manicômios judiciários. Vale salientar, né, que a característica dos manicômios era de um depósito de seres humanos, onde esses indivíduos ficavam até o fim da vida, né, sem que houvesse um acompanhamento por parte dos familiares, como um tratamento adequado por parte dos profissionais que atuavam nos manicômios. A ideia, né, seja no manicômio, entre aspas, comum, ou no manicômio judiciário, era de que o indivíduo, como não tem domínio das suas condições mentais, não tem o que fazer com ele. As famílias, né, abandonavam esses indivíduos e quem recebia os indivíduos não propiciava um tratamento. Por isso que era característica de um depósito propriamente dito. Vale salientar, né, que as instituições manicomiais, elas recebiam verbas para manter aqueles indivíduos naquele espaço, mas elas não tinham compromisso com o tratamento dos indivíduos. Então, o compromisso de tratar, humanizar, não era o valor fundamental. O valor fundamental era receber aqueles indivíduos e eles vão ficando ali até o dia que vierem a falecer. Teve um movimento que ocorreu na Itália, no final dos anos 60, início dos anos 70, que foi um movimento caracterizado por uma reforma da psiquiatria, correlacionado a um outro movimento chamado de antimanicomial. Então, o movimento antimanicomial era pelo fim dos manicômios. Havia um movimento também chamado de antipsiquiatria, que era formado, né, por profissionais da saúde que viam os métodos e as técnicas da psiquiatria caracterizadas como
dopar os indivíduos com medicamentos, né? Então, não é tratar os indivíduos, é dar medicamentos a esses indivíduos para que eles ficassem alienados em relação à sociedade. E estando alienados à sociedade, esses indivíduos pouco poderiam atrapalhar o dia a dia de quem estava à sua volta. E na Itália teve um médico chamado Franco Basaglia, que desenvolveu um trabalho bastante interessante, buscando o fim dos manicômios na Itália, e que as pessoas que apresentavam problemas de saúde mental fossem tratadas em instituições caracterizadas por atividades laboriais ou atividades educacionais, ou seja, dentro de ambiente de trabalho. Ou seja, o indivíduo apresenta um transtorno mental, qual é o melhor tratamento para esse indivíduo? Colocá-lo para trabalhar, ou seja, ele trabalhar num jardim, ele trabalhar construindo um objeto, ele trabalhar com a pintura, ou seja, as atividades do dia a dia vão tornando o indivíduo humano, propriamente dito. O que quer dizer, né? O trabalho vai caracterizando a dignidade do indivíduo e à medida que ele vai tendo essa dignidade em termos de reconhecimento do que faz, vai se reinserindo no dia a dia e na sociedade. O Basaglia, né, ele fazia uma discussão, né, a partir do que Michel Foucault discutiu anos anteriores, de que os manicômios eles tinham sido construídos com a finalidade de se esconder os indivíduos que geravam problemas nos ambientes da sociedade, familiares principalmente. Ou seja, os idosos atrapalham, as pessoas com doença mental atrapalham, as pessoas com deficiência atrapalham. A melhor forma de resolver o problema é colocando-os nos manicômios, nos asilos, e especialmente o mais distante possível, para que as pessoas não vejam, né, que esses indivíduos estão escondidos naqueles espaços. E a reforma psiquiátrica no Brasil, ela foi se inspirando nas experiências da Itália, pois se percebeu, né, com o trabalho de Franco Basaglia, que se tornou uma lei na Itália, a característica das pessoas que tinham problemas de saúde mental deveriam ser tratadas, abordadas, cuidadas, de um modo em que se valorizasse as atividades laboriais, né, o trabalho principalmente, e que elas pudessem voltar também a um processo de ensino, aprendizagem, conhecimentos de diferentes formas sobre a realidade que estava à sua volta, né. No Brasil, os debates que ocorreram vieram influenciar psicólogos, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, juristas, advogados, que começaram a se movimentar em torno da mudança de lei no Brasil, clamando pelo fim dos hospitais psiquiátricos. Então, o objetivo inicial desses grupos de pesquisadores nos anos 70 era que não existissem mais manicômios no Brasil, e que a forma de tratar os indivíduos fosse um tratamento humanizado em espaços onde os indivíduos pudessem circular de acordo com as demandas que fossem apresentadas pela comunidade onde ele estava inserido, que é basicamente a ideia do CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial. E o CAPS, né, ele tem como característica receber os indivíduos que vão até lá, e chegando lá, um psicólogo, um médico, um assistente social, um enfermeiro, vai orientando os tipos de ações que esse indivíduo vem a ter para que ele faça parte de grupos, e dentro desses grupos vai se fazendo um trabalho de tratamento de saúde desse indivíduo para que ele esteja empregado, esteja estudando, esteja no ambiente da família. Então, esse era o objetivo fundamental. Porém, os donos de manicômios inseriram dentro da lei, né, e por pressão política, de que eles queriam o seu espaço ali dentro, né, dizendo, basicamente, se os manicômios atenderam até hoje a população brasileira, por que iria se apagar, né, a contribuição desses manicômios, né, por mais que fosse crítica, né, a atuação dos manicômios ao longo do tempo no Brasil. E com a reforma psiquiátrica, né, se acrescentou na lei, né, contra o conceito dos profissionais que estavam envolvidos na reforma psiquiátrica no Brasil, mas politicamente, né, os políticos definiram, né, pelas pressões dos manicômios, donos de manicômios, a instituição de hospitais psiquiátricos também. Então, hoje, na nossa realidade, temos os hospitais psiquiátricos e temos o CAPS para atender demandas
que envolvem as condições mentais dos indivíduos. À medida que a lei foi aprovada, né, e vocês podem observar, né, que isso ocorreu em 2001, né, então não faz tanto tempo assim, né, foi nesse século, início desse século, a característica basicamente foi de que os manicômios seriam desorganizados, né, desestruturados, e que os hospitais psiquiátricos seriam os espaços de atendimento aos indivíduos, né, que têm problemas de saúde mental, e aqueles que apresentam transtornos mentais iriam para os hospitais tinham transtornos mentais associados a atos violentos, delitos cometidos na sociedade, iriam para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. A característica que a gente pôde observar é que nessa mudança se estabeleceu que dentro do hospital psiquiátrico regular, a característica é que o indivíduo ficasse internado de 2 a 3 meses. E nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, nesses hospitais o indivíduo teria que cumprir uma pena. Por exemplo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, de acordo com aquilo que fosse definido juridicamente. Pegando o exemplo dos hospitais psiquiátricos. Nos hospitais psiquiátricos, né, a característica era basicamente assim: o indivíduo apresenta um problema de saúde mental, uma desorganização, ou problemas de uso de substâncias psicoativas, ele é internado num hospital psiquiátrico. Durante um determinado período, ele fica, né, por exemplo, 2, 3 meses, e ele, sob tratamento, recebe alta, e aquela pessoa que trouxe esse indivíduo para internação no hospital psiquiátrico deve ir ao hospital e retirar o seu paciente para que ele volte para casa e lá volte a construir sua realidade, sua vida. O que se foi percebendo, né, que à medida que as pessoas chegavam no hospital psiquiátrico, se identificavam e faziam a internação do seu parente, quando a pessoa recebia a alta ali, 2 meses, né, por exemplo, os familiares não queriam buscá-lo, porque tinha aquela ideia, aquele conceito do manicômio, né? A gente trouxe ele para ficar aí, e não para que ele volte para casa. E as pessoas resistiam a esse processo. E quando, né, se dizia, se você não vier buscar o seu... Oi? O asilo, Olá? né? Essa era a ideia do manicômio, né, propriamente dito, né? Ou do asilo, mais antigamente, né, voltado mais para idosos ou pessoas com deficiência, né? Mas quando as pessoas não voltavam, ou melhor, quando se dizia, você tem que pegar o seu parente aqui porque ele teve alta. As pessoas diziam, não, mas eu não quero pegá-lo. Ele gera problemas na minha casa, eu não sei como lidar, vocês têm que ficar com ele aí. Aí se dizia, se você não vier pegar, a polícia vai pegar você. Você está cometendo um crime porque não quer receber seu parente. Então as pessoas iam contra a vontade, de modo geral, né? Não uma regra para todos, né? Mas de modo geral as pessoas não queriam ter o parente novamente em casa pelos problemas que ele poderia vir a gerar. E posteriormente algumas pessoas começaram a levar documentos falsos, justamente para que na volta não tivesse a volta, né? Não tivesse o retorno. Isso implica que, muitas vezes, no hospital psiquiátrico, mesmo que a pessoa não tenha cometido nenhum crime, ela fique em prisão perpétua dentro do hospital psiquiátrico. Ou seja, ela acaba tendo que ficar, não porque cometeu um delito, mas porque teve problemas de saúde mental e a família o abandona, né? A família diz, não queremos, né? Os problemas são significativos, a gente não tem como agir, a gente não sabe como agir e a gente não quer. E se a gente for em alguns hospitais psiquiátricos da nossa região aqui de Curitiba, a gente encontra pessoas que estão lá 10, 15, 20 anos sem um contato com seus familiares. No caso do hospital de custódia, também acaba ocorrendo algo similar, porque o indivíduo cometeu um delito, um crime, foi apenado, essa pena, por exemplo, 2 anos, o que se esperaria era que, cumprindo a pena, esse indivíduo volte para a família. E aí se aplica a mesma situação, né? A família não vai buscar o indivíduo. A família argumenta ou foge, muda de endereço, de contatos, etc. e tal. E a pessoa acaba também entrando numa situação de prisão perpétua. Lembrando que no Brasil não tem prisão perpétua. Então, no Brasil, né, se o indivíduo comete um crime, o máximo são 30 anos.
e de acordo com os comportamentos que ele vem a ter, vai reduzindo a pena, né? Ou seja, é muito difícil que alguém cumpra 30 anos de prisão propriamente dito. Mas a característica para pessoas, né, que apresentam doença mental, cometendo ou não delitos, é muitas vezes de ficarem presos perpetuamente dentro daquele espaço, sem que haja uma possibilidade de ressocialização, de retorno para com a sociedade. A característica, né, do manicômio, né, na palavra manicômio, seria de curar as alterações, né, que o indivíduo vem a ter em termos de uma doença mental. Mas vale salientar que não há cura para a doença mental. O que há é um tratamento. E o tratamento é que faz com que o indivíduo vá melhorando dia a dia para se restabelecer nas suas ações e no seu trabalho, nas suas atividades, nos seus estudos. Então, a ideia não é curar o indivíduo num hospital psiquiátrico, num hospital de custódia ou num CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial. É fazer um tratamento com o indivíduo buscando que ele se sinta melhor cada dia e que vá melhorando com o passar do tempo. Vale salientar, né, que no Brasil, o estado que mais tinha manicômios era o estado de Minas Gerais. E lá, hoje, tem bastante também hospitais psiquiátricos, né, que boa parte dos manicômios se converteram em hospitais psiquiátricos. Tem um livro chamado O Holocausto Brasileiro e também um documentário que trata da mesma temática, né? O nome também é O Holocausto Brasileiro, mas tanto o livro quanto o documentário eles tratam de aspectos diferentes dentro da construção das discussões sobre o que foi o manicômio no Brasil. Não sei se alguém chegou a ter experiência de ler ou assistir sobre o Holocausto Brasileiro. Sim, professor, eu já fui até no Museu do Holocausto e achei muito interessante. O Museu do Holocausto, né, que tem aqui em Curitiba também, né, além de outras cidades, ele retrata o absurdo, né, das ações humanas, né, destruindo o ser humano, né, durante o nazismo, né, que foi um completo absurdo, né, ações de ignorância completa, né, de exclusão social, né, de não valorizar, né, os seres humanos, né, judeus, né, foram os principais, foi o principal grupo, né, perseguido, assassinado, né, com ações as mais violentas possíveis, né, com ações plenamente desumanas, né. Outro grupo, né, que também sofreu com isso foi um grupo de ciganos, foi um grupo de negros, afrodescendentes, e grupo de pessoas que tinham relações homoafetivas, né. E, por outro lado, crianças que tinham deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, e pessoas com doenças mentais também foram perseguidas, submetidas a experimentos os mais inadequados possíveis, né? Levando-os, né, à morte, ao sofrimento, né? Então, algo abominável, né? E no caso brasileiro, né, o Holocausto brasileiro, ele está associado às características dos manicômios no Brasil, na forma de tratamento das pessoas que apresentavam doenças mentais. Então, por exemplo, em alguns manicômios de Minas Gerais, a pessoa estava andando no pátio, digamos, fazendo círculo, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, para o outro e cai. Quando aquela pessoa caía, ela ficava ali até morrer, porque os funcionários não estavam preocupados em acolher o indivíduo. Ao contrário, né? Se ela está ali e caiu, vai ficar ali até morrer. A pessoa só era atendida quando um outro paciente, entre aspas, né, porque não eram tratados como pacientes, né, que estavam ali dentro, que estava ali dentro, resolve acolher aquela pessoa tentando levantá-las. As pessoas sofriam com a má alimentação, com as questões fisiológicas, não tinha uma limpeza do corpo desses indivíduos, as roupas que eles vestiam eram roupas sujas, rasgadas, ou seja, estavam ali com uma alimentação completamente inadequada, com ausência de cuidados de saúde, com um abandono completo, esperando a morte. E quando esses indivíduos morriam, eram enterrados em valas comuns, né? Sem o direito de caixão, né? Eram jogados uns sobre os outros, né? E desses que morriam, né? Alguns eram selecionados para
serem encaminhados para universidades. Não havia um mínimo de dignidade em termos de respeito a esses indivíduos, né? Isso retrata uma experiência, né? Apenas uma experiência de manicômios em Minas Gerais, que quer dizer, né, que as ações, né, completamente desumanas não ocorreram só pelos nazistas, né, que devem ser completamente, né, não pode ser esquecido, né? A gente tem que lembrar sempre, porque isso implica que são ações humanas que desrespeitam a própria dignidade humana. Mas não ocorreram só na Alemanha, ocorreram no Brasil, em outros países, de uma forma completamente inadequada e injusta, né, para com a perspectiva de saúde dos indivíduos propriamente dito. Então, a reforma psiquiátrica no Brasil, né, ela veio dentro de uma perspectiva jurídica, né, a partir da formatação de leis que viessem a valorizar as pessoas que apresentam um transtorno mental e que, se elas cometessem um crime, elas não poderiam ser consideradas pessoas similares às outras que, em plena razão, cometeram um determinado delito, mas considerando a pessoa com transtorno mental como inimputável. E, a partir dali, ela teria que ter um tratamento, um acompanhamento. Por quê? Porque o ato, a ação que ela veio a fazer, que implicou num crime, está correlacionada a um adoecimento psíquico e ela necessitaria de uma medida de segurança que lhe desse apoio. Tem um filme chamado O Bicho de Sete Cabeças, não sei se alguém chegou a assistir. Não assistiram? O filme é com o Rodrigo Santoro. Nesse filme, né, ele retrata a vida do Astrogélido Carrano, que vivia aqui em Curitiba, e certa vez o pai dele, que era militar, o pegou usando maconha. E o pai ficou revoltado com a situação, e revoltado com essa situação, o pai o internou num manicômio. E ao interná-lo, ele não tinha nenhuma doença mental. Ele fazia uso de uma substância psicoativa. Mas para o pai, né, aquilo significava o fim da linha, né? E a internação no manicômio aqui de Curitiba implicou que, quando ele estava dentro do manicômio, o pessoal queria dopá-lo com medicamentos, controlá-lo com camisa de força e assim por diante. E como ele questionava as práticas, as formas e ações, ele foi cada vez mais sendo torturado dentro do espaço que deveria, entre aspas, né, tratá-lo de forma adequada. Eu coloco entre aspas por quê? Porque a noção do manicômio não era tratamento adequado, era de dopar o indivíduo, controlar o indivíduo com medicamentos, com camisas de força e outros instrumentos, fazendo com que esse indivíduo não reagisse de modo contrário às ordens que fossem determinadas. Professor, Oi. Esse lugar é o Bom Retiro? Foi lá. Sabe por quê? Eu posso contar uma experiência? Pode. Então, isso faz uns 25 anos atrás. Eu tive uma tia minha que ela sofria de uma depressão bem profunda e ela tomava muito medicação. E a minha avó chegou a internar ela nesse Bom Retiro porque ela tinha tomado uma quantidade grande de medicação. E a gente foi fazer uma visita para ela. Na época eu devia de ter uns 12 para 13 anos. Foi eu, meu pai e minha avó. E quando a gente chegou lá, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Era dois homens amarrados no canto, mesmo com camisa de força, e sem a parte de baixo de roupa. E assim, eles tinham defecado no chão e estava daquele jeito, porque era duas alas divididas. Era para pessoas assim que tinha esquizofrenia de um lado e as pessoas que eram mais doidinhas do outro, porque eles não lidavam com a depressão ou uma ansiedade como normal, era como se fosse um tratamento de gente doida. E daí eu só sei que a gente entrou lá dentro e eles achavam que a minha tia estava até no pátio, e a gente não achou ela ali, e a gente foi num quarto, né, fomos procurando nos quartos, assim, e quando a gente se deparou num quarto, ela estava amarrada na cama, nua, braços e pernas amarrada, e ela falou, por favor, me tirem daqui, que senão eu vou enlouquecer. Diz que eles drogavam ela o dia inteiro, e se ela não aceitasse aquilo, eles machucavam ela, sabe? Então, a gente fizeram desamarrar ela, no caso, no momento, né?
e a gente conversou, levamos ela para o pátio, lá eu lembro meu pai conversando com ela e ela explicando, e a gente viu que ela estava drogada na época, isso eu não me lembro totalmente, mas meu pai conta. E depois, assim, a gente tirou ela de lá, e depois de, eu acho que deu mais um ano, ela acabou falecendo devido a muita medicação que tinha usado, o coração dela deu um problema, eu não lembro o que aconteceu, mas eu me lembro da cena, da situação, gente doidas correndo pelo pátio, e a maneira que a gente encontrou ela nesse lugar. Infelizmente, né, esse era o modelo de tratamento das instituições manicomiais, né? Então, a Que não faz característica... muitos anos, né? Tanto que a lei, né, é de 2001, né? Então, não é assim muito tempo, né, de mudança, né? Então, é algo bastante recente, porque veio a lei em 2001 até se estabelecer as normas, se implementar, isso leva 2, 3, 4, 5 anos, né? Para começar a se organizar de uma forma diferenciada. E a característica, né, basicamente, era justamente essa ideia, né? As pessoas internadas numa instituição, elas têm que obedecer, e obedecendo de um modo ou de outro, principalmente, né, com os medicamentos, técnicas de camisa de força, amarração do indivíduo, porque não se vê a possibilidade, não se via, né, a possibilidade de tratamento, né? Então, a ideia não era tratar o indivíduo, a ideia, essencialmente, era a gente recebe o indivíduo e fica com o indivíduo aqui até as últimas consequências, né? Ele só vai sair dali, né? Em alguns casos, inclusive, a família, quando via toda uma situação de maus tratos constantes, para conseguir retirar a pessoa da internação, ela tinha que entrar na justiça. E não aquela condição, né, de que a família tem direito sobre aquele paciente que está internado. A noção era, esse paciente é da instituição, e não alguém que vai voltar, né, para a família, né? Então, a reforma psiquiátrica ela trouxe essa ideia de que o indivíduo pertence à família, mas não quer dizer que a característica, né, da responsabilização, né, por exemplo, pelos comportamentos, né, acabe sendo um valor fundamental em termos de trabalhos, né? Tanto que no próprio artigo aqui vai discutir, né, uma situação de que, mesmo as pessoas trabalhando no dia a dia ali da instituição, as pessoas que trabalham, né, e as pessoas que trabalham são os médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, muitas vezes não têm a noção de que aquelas pessoas que estão dentro de uma instituição psiquiátrica ou dentro de um hospital de custódia estão em tratamento, e elas têm que serem tratadas para que minimizem a condição de saúde mental que eles estão apresentando enquanto problema. E eles necessitariam de serem tratados de um modo humanizado, né? E muitas vezes os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde não fazem isso, né? Que leva, né, para nós, né, que estamos na área de saúde, né, um elemento fundamental, né? A gente tem que humanizar todos os dias para que se garanta, né, uma condição de adequação à vida dos indivíduos que estão à nossa volta. E vale salientar, né, que no caso do Austrogélio Carrano, ele foi adoecendo dentro da instituição hospitalar, que no caso, né, era um manicômio, que ao invés de promover a ele equilíbrio na saúde mental, né, ou que ele diminuísse o uso da substância psicoativa, ao contrário, né, fez com que que se criasse nele toda uma desordem, né? O Austrogélio Carrano, eu cheguei a conhecê-lo, ele tinha produzido um livro, né, que retratava a vida dele. Fazia um pouco tempo, né, que ele tinha saído do manicômio, e posteriormente ele tentou retomar a vida dele, começou a ter problemas originários, né, do período que ele ficou dentro do manicômio, e depois ele veio a falecer, né? Ou seja, a vida dele, né, foi completamente revirada por uma situação, né, de um uso que um jovem fez certo dia de maconha, né? Quando deveria ser tratado, abordado de modo adequado, né, sobre todo o processo, né, e não como algo que deveria ser feito de um modo completamente inadequado. Só salientando, né, que muitas vezes, né, essas situações, né, como você descreveu, né, de desrespeito à dignidade humana, são coisas que acabam se repetindo em diferentes momentos, e as pessoas que estão no ambiente da saúde, né, começam a tratar isso como um fato comum e corriqueiro, e não se assustam mais, né? Tanto que a gente diz, né, a gente tem que ter todo um cuidado para que a gente não fique anestesiado
diante de fatores que implicam na humilhação, na falta de dignidade para com as pessoas. A gente tem que ter a percepção de realidade, o sentimento de realidade, para poder valorizar, né, os indivíduos que estão em sofrimento e que eles possam ser acolhidos, né, com dignidade, porque a dignidade tem que ser algo, um valor, né, fundamental para todo ser humano, e não só para um pequeno grupo de seres humanos. Então é fundamental a gente entender, né, que a lei, né, sobre reforma no Brasil, né, foi implementada em 2001, mas houve uma reforma penal no Brasil em 1984, onde caracterizava, né, a necessidade do manicômio judiciário passar para um outro processo, e esse processo denominado de hospital de custódia e tratamento. Em 1984, o que houve de modo concreto foi a mudança da nomenclatura de um manicômio judiciário para um hospital, né? Isso foi um valor fundamental porque estava ali justamente no bojo das discussões sobre o movimento de reforma psiquiátrica. Mas ele, digamos assim, ele se efetivou mais no sentido de uma mudança de nomenclatura que vai, digamos assim, aos poucos e vai demorar, né, para entrar dentro do âmbito do movimento de reforma psiquiátrica como um todo, que, digamos assim, que vai ter seu ápice quando, em 2001, é aprovada a lei, né, propriamente dito, de reforma psiquiátrica brasileira. Uma característica, né, que está até hoje dentro dessa realidade do hospital de custódia é que ele não está correlacionado ao Ministério da Saúde. Então, por exemplo, os hospitais psiquiátricos, eles estão correlacionados ao Ministério da Saúde e lá desenvolvendo todos os protocolos que o Ministério da Saúde deve vir a ter em termos de proteção dos indivíduos, né? É fundamental salientar, né? A função do Ministério da Saúde é gerar protocolos que protejam o ser humano, né? E não que ponham o ser humano em risco, né? A gente teve até hoje, né, mudança aí do Ministério da Saúde novamente, né? Mas a característica, né, é justamente essa, né, a proteção do indivíduo. E o hospital psiquiátrico tem como característica essa função dentro do Ministério da Saúde. Já o hospital de custódia, ele tem como característica o vínculo com o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça tem todo um processo correlacionado de modo diferente ao atendimento das questões que envolvem a saúde do indivíduo. Por quê? Porque vai se trabalhar dentro de um processo jurídico, o que quer dizer, se o indivíduo cometeu um crime, ele vai ter que pagar por esse crime, em acordo com aquilo que for definido pelo juiz. Então, digamos assim, um crime que o indivíduo realizou, esse crime, para quem não tem nenhum problema de saúde mental, implicaria em 10 anos de prisão, digamos assim, a partir dos julgamentos, avaliações dos casos, fechando-se em 10 anos de prisão. Mas se o indivíduo que cometeu o mesmo delito tem problemas de ordem de saúde mental, isso poderia ser reduzido para 3 anos. Então, estaria implicando numa pena que o indivíduo vai ter, só que a característica desse processo estaria caracterizado por um acompanhamento durante 3 anos, valorizando as questões de saúde com tratamento psiquiátrico regular para esses indivíduos. A característica é que dentro de um hospital psiquiátrico, o que vai se seguir são as normas do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porém, no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o que vai predominar é a característica de abordar o indivíduo em acordo com a pena que ele cometeu para um tratamento durante um período, ali nesse exemplo de 3 anos, onde a característica não é de leitos hospitalares, a característica é de um presídio. Então, o indivíduo está preso, só que dentro desse presídio ele pode circular por determinados ambientes e ele vai ter um tratamento psiquiátrico em conformidade com os espaços institucionais, e não com a ideia de que ele está numa instituição onde ele tem um tratamento regular e constante. Então, é diferente a própria concepção, justamente porque um está atrelado ao Ministério da Saúde e o outro está atrelado ao Ministério da Justiça. E aí, dentro dessa percepção, né, sobre o entendimento da reforma psiquiátrica no Brasil, que levanta-se a questão, né?
O hospital psiquiátrico tem como característica ressocializar os pacientes, o hospital de custódia tem como característica ressocializar seus pacientes. Então, essas duas questões, né, ou melhor, essa situação, né, esse problema, né, ele implica nos dois modos como que a reforma psiquiátrica vem entender os problemas. A característica é que, dentro do hospital psiquiátrico, o entendimento é que, se o indivíduo está lá por uma desordem, ele tem que ficar no máximo em torno de 2 a 3 meses, tendo toda uma orientação de tratamento que deva implicar no retorno mais breve possível desse indivíduo ao convívio familiar, à sua condição de trabalho, ao seu dia a dia. A característica de um indivíduo que foi apenado é que ele cumpra uma pena e depois de terminada essa pena ele volte para a sociedade. Mas o que implicaria em ressocialização? Tanto no hospital psiquiátrico quanto no hospital de custódia seriam os elementos de tratamento que tivessem como base a formação do indivíduo para o retorno às suas funções, seja ao mercado de trabalho, seja aos estudos, seja ao vínculo familiar, a recomposição, né, da família, ou seja, que o indivíduo estivesse dentro de um ambiente que o acolhesse. O que se percebe, né, das dificuldades da reforma psiquiátrica brasileira é que a população como um todo tem uma noção de que aquele valor, aquele conceito do manicômio lá de trás é o conceito mais importante. E a partir desse conceito, a ideia é que a instituição psiquiátrica ou hospital de custódia deva ficar com o indivíduo. E que o familiar, né, acabe não estabelecendo, né, vínculos com o seu próprio familiar, porque ele acaba tendo toda uma dificuldade em encaminhar um tratamento. Por quê? Porque ele não tem orientação. Então, nós temos uma característica, né, da reforma psiquiátrica que é interessante no sentido, no papel, né, de buscar a reintegração do indivíduo à sociedade, mas a gente tem que ter um outro papel, que é a de formação dos indivíduos num processo educacional, de entender, né, que o melhor lugar para uma pessoa que tem uma doença mental é estar dentro da sociedade e não apartada da sociedade, como o Michel Foucault descrevia em relação aos conceitos de loucura, né, dentro da sociedade. À medida que a sociedade tem dificuldades de lidar, não significa que eles não possam aprender. E se houvesse todo um tipo de debate dentro da escola, né, ou seja, a escola trabalhar com essas situações, né, que levam à vulnerabilidade dos indivíduos, nós teríamos uma forma de atuação muito melhor em relação aos processos de ressocialização dos indivíduos que apresentam problemas mentais. A característica desse processo de empoderamento, digamos assim, ele necessitaria justamente de debates, discussões que o espaço da escola já fizesse entre os indivíduos, vislumbrando, né, essa integração do indivíduo dentro da sociedade e, a partir dali, né, as possibilidades dele ser entendido como um indivíduo capaz, um indivíduo que reconstrói sua vida, que tem perspectivas, enfim. Na base, digamos assim, de compreensão sobre o hospital de custódia, a característica é que seja um espaço de tratamento, um espaço terapêutico, que vincule-se a ações que são realizadas internamente e que o indivíduo possa ter ações que impliquem externamente. O que quer dizer? O objetivo é que o indivíduo, à medida que vai entendendo os seus problemas, as suas dificuldades e tem um tratamento adequado, que ele, naquele espaço do hospital de custódia, que, como a gente comentou, né, não é um hospital com leitos, né, mas é uma característica de uma prisão, com mais flexibilidade, digamos assim, nas ações dos indivíduos nos espaços. Que esse hospital de custódia ensinasse o indivíduo a aprender uma determinada função, uma determinada tarefa, formas de relacionamento, formas de controle da sua ansiedade, da sua raiva, da sua depressão, da sua insegurança, e pudesse, né, voltar para a sociedade de um modo equilibrado, de um modo adequado. Mas o que é observado, né, e é retratado pelas autoras do artigo, é que o primeiro objetivo para quem está atendendo cada um dos pacientes que estão lá internados é a punição.
E a ideia que se tem de punição é que, se o indivíduo está dentro desse espaço, não é porque ele não fez nada, ao contrário, ele fez algo que agrediu a sociedade. E a forma de agir em relação ao indivíduo são com ações que impliquem em punições frequentes. E aquele conceito lá do manicômio acaba se, digamos assim, tendo continuidade, repercutindo dentro de um hospital de custódia que teria como característica humanizar as ações. Então a gente diz, o que se esperaria era que, nesse pleno século XXI, que dentro de um hospital de custódia, ou mesmo um hospital psiquiátrico, as ações desenvolvidas pelos profissionais valorizassem a saúde mental, valorizassem as possibilidades do indivíduo reinserir-se na sociedade com qualidade, criar vínculos com os familiares para que quando eles recebessem esse paciente, né, recebessem com adequação, tendo estratégias técnicas, né, para poder lidar de modo adequado com os indivíduos, né. Vale salientar, né, que alguns familiares, né, pegando o exemplo do hospital psiquiátrico, internam seu parente lá com um problema, dali 2, 3 meses, esse paciente recebe alta, a família não sabe como lidar com o indivíduo, dali 2 semanas interna novamente no hospital psiquiátrico, ele passa mais 2 meses, 3 meses, retorna para a família que novamente interna e vai nesse ciclo vicioso, internação, reinternação e assim frequentemente. Por quê? Porque a família não tem como lidar de modo adequado com as situações de desequilíbrio que o familiar vem a apresentar. E alguns, né, acabam desistindo da internação e pegam o seu parente e amarram dentro de um quarto, colocam correntes no indivíduo, prendem dentro de um porão ou algo similar, porque dizem, cansei de tentar internar, reinternar e não resolve nunca. Um indivíduo, né, quando faz isso, né, e alguém descobre, denuncia a polícia, ele é considerado alguém que cometeu um crime em relação aos direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, às vezes, as pessoas agem desse modo em desespero, por não saber como lidar. Por isso que é necessário todo um processo de educação para que as pessoas entendam o que é uma doença mental, o que é a descompensação que o indivíduo vem a ter, para que seja, desde o espaço da família até os espaços de internação, processos que promovam saúde no indivíduo e que ele tenha toda uma condição de restabelecer suas ações dentro da sociedade, e não ao contrário, né, que sejam abandonados, que sejam esquecidos ou excluídos, né. O elemento central, né, que deveria caracterizar todo o processo de internação dos indivíduos seria a dignidade humana, a valoração dos direitos humanos, a condição de que o indivíduo possa ter toda uma compreensão das dificuldades que ele apresenta para que a internação fosse valorizada em termos qualitativos, né? Então, você vai ser internado ou vai estar dentro de uma pena por um período respondendo a ela, mas ali você vai estar num espaço de acolhimento, buscando, né, produzir toda uma série de processos que valorizem a saúde mental dos indivíduos. No espaço, né, tanto do hospital psiquiátrico como do hospital de custódia, a característica é que a saúde mental está correlacionada também ao uso de substâncias psicoativas. Eu deixei o termo drogas, né, que é o termo usado pelas autoras, mas hoje a gente fala em substâncias psicoativas, que é o termo mais adequado. Só salientando, né, tem um hospital psiquiátrico aqui em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, que tem 2 grupos separados. Um grupo de usuários de substâncias psicoativas e outros indivíduos que têm transtornos mentais. A característica que se observa é que aqueles usuários das substâncias psicoativas se tornam os futuros doentes mentais. Então, se faz um percurso, né? Eles ingressam na instituição por usarem diferentes tipos de substâncias e, posteriormente, essas substâncias vão alterando a sua percepção de realidade, gerando doenças mentais, e os indivíduos passam posteriormente a serem tratados nas doenças mentais que venham a apresentar. Vale salientar, né, que tem toda uma discussão no mundo sobre 2 processos em relação ao uso de substâncias psicoativas. Tem uma delas
que caracteriza-se pelo proibicionismo, quer dizer assim, ninguém vai usar, não vai experimentar e não vai ter acesso. Assim a gente evita que as substâncias psicoativas se espalhem pela sociedade. Eu sempre gosto de brincar, né, que de vez em quando eu vi uma frase em carros dizendo assim, pratique esporte, não use drogas, né? Ou não use drogas, pratique esporte. A frase em si é uma frase falsa, porque quando a gente vai acompanhar atletas que participam de competições, eles fazem uso de substâncias que impliquem num melhor rendimento desses atletas. Então, mesmo as pessoas que praticam esportes, elas procuram usar substâncias psicoativas que impliquem na melhoria de um rendimento por parte do indivíduo, né? Seja fisiologicamente, seja psicologicamente. E desde que o mundo é mundo, as substâncias psicoativas estão sendo distribuídas de formas diferenciadas em um ou outro momento da realidade. Então, as técnicas de proibicionismo, né, elas se caracterizam como falhas, né? Elas acabam não funcionando de modo adequado. E essas técnicas, né, elas geraram também situações em que quem fazia uso de substâncias psicoativas, a forma do indivíduo parar com esse uso era uma forma abrupta, que quer dizer, o indivíduo usa até hoje, a partir de hoje, num processo de tratamento, ele nunca mais vai ter contato com nenhuma substância. Esse tipo de técnica foi muito utilizada, e é utilizada em alguns países, porém ela produz poucos resultados, porque se o indivíduo fica 2, 3, 4, 5 anos sem usar a substância, se ele vier a usar uma única vez, ele acaba voltando ao estágio inicial, né? Ou seja, tudo aquilo que ele resistiu durante 4, 5, 10 anos, acaba voltando ao estágio inicial. E existe um movimento recente, né, no Brasil e em outros países do mundo, que é chamado de trabalhar com a redução de danos. Então, ao invés de proibir o uso do indivíduo, o contato do indivíduo, que ele reduza os danos. E a redução dos danos seria, se o indivíduo usa 5 dias uma determinada substância e ele passa a usar 3, ele está reduzindo os danos. Se ele usava 3 tipos de substâncias e passou a usar uma, ele está reduzindo os danos. E nesse trabalho com redução de danos, se busca trabalhar não com a proibição, mas com a consciência, que o indivíduo, pouco a pouco, comece a ter consciência do uso que ele faz da substância, dos problemas que a substância traz para ele, para os seus familiares, para a sua condição de trabalho, ou seja, que ele vai perdendo, né, à medida que tem um uso completamente descompensado, vai perdendo a dignidade humana, porque as pessoas começam a tratá-lo de uma forma a excluí-lo das relações. Esse processo de redução de danos começou na Holanda, especialmente em Amsterdã, onde lá o pessoal tem parques para as pessoas fazerem uso das substâncias, tem os chamados cafés, onde a pessoa vai no café e faz uso lá de substâncias diferentes, que caracteriza, né, digamos assim, um tratamento correlacionado a possibilidades, né, do indivíduo aprender a lidar com o uso das substâncias, entender como elas funcionam e conscientemente reduzir o seu uso para que, num determinado momento, pare pela sua consciência e não por uma proibição, né? Ou seja, esse tipo de tratamento, embora mais recente, tem trazido dados mais significativos em termos de produzir saúde nos indivíduos, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Porém, né, por exemplo, no Brasil, a gente estava no modelo de redução de danos, né? Até os 2 últimos governos, né? Do governo Michel Temer e no governo Bolsonaro já há uma mudança, né, em termos de perspectiva em relação à redução de danos, né? A perspectiva é mais de proibição, né? Como que se resolve? Proibindo o indivíduo de acesso às substâncias ou, se ele faz uso, né, que ele pare de um modo imediato, né? E não com a ideia de redução de danos que ainda repercute, né, nas instituições, né, que atendem indivíduos dentro dessa concepção, né, abordando a redução de danos, né, mas as políticas, né, buscam trabalhar mais a ideia da proibição do uso propriamente dito, né. E a característica, né, de entender o indivíduo como
construindo dentro de uma sociedade determinados comportamentos, né, como o uso de substâncias psicoativas, né, vai se entendendo a dinâmica da sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, no Brasil, determinadas substâncias que provocam alteração mental no indivíduo, pelas suas ações psicoativas, né, são liberadas, né? Então, por exemplo, cigarro, o álcool, circulam na sociedade sem problema nenhum, né? Por isso que existem alguns movimentos, né, de indivíduos que tentam legalizar uma ou outra substância, né, para tentar entender um pouquinho melhor, né, o controle social sobre os comportamentos dos indivíduos, buscando, digamos assim, a redução, né, de situações que gerem doenças mentais ou desequilíbrios nos indivíduos, né. Então, o hospital de custódia, né, aquele que vai, digamos assim, se caracterizar, né, por um aspecto de ter o indivíduo como internado, mas esse indivíduo que cumpre uma pena pelo delito que ele veio a apresentar, né, veio a ser caracterizado, né, de forma específica com a lei de 2001, né, com a mudança legal que se estabeleceu, entendendo, né, a pessoa como alguém que tem um transtorno mental. Então, entendendo como transtorno mental ou doença mental, significa que o indivíduo tem um problema e que esse problema não está sob o controle dele, que faz com que ele tenha ações ou comportamentos desordenados, né? Então, o indivíduo ele não vai fazer um determinado comportamento porque ele entende das regras, das leis, de como que funciona a sociedade de um modo específico, mas ele vai agir na sociedade de um modo descompensado, né? Ou seja, ele vai ter ações que se contrapõem às ações que o indivíduo tem quando a sua saúde mental está preservada. E a partir dali, né, entendendo a condição de que esse indivíduo que está num processo de transtorno mental, de doença mental, ele necessita de um tratamento. E esse tratamento é justamente com a finalidade de que ele possa recuperar o seu equilíbrio. E não necessariamente, né, uma ideia de sofrimento, uma ideia de punição, uma ideia de fazer com que ele sofra pelo mal que ele causou a outros indivíduos. E isso faz com que o espaço do hospital de custódia, né, que deveria ser justamente o do tratamento, acabe se caracterizando numa instituição prisional. Infelizmente, né, os indivíduos que estão em uma prisão, eles são maltratados. Muitas vezes a gente diz assim, fulano cometeu um crime, esse crime merece que ele apodreça na cadeia, que lá na cadeia ele sofra as piores circunstâncias, né, de comportamentos e ações em relação a ele, que naquela prisão que cabe 10 tenha 200 pessoas, que o sofrimento seja intenso. Só que esse é um pensamento de senso comum. Uma pessoa, quando ele comete um delito, um crime, por pior que seja, ele tem que ter dignidade no seu tratamento. Então, por isso que tem as prisões. Então, as prisões, a característica é que o indivíduo seja atendido com qualidade para que ele se ressocialize. A ideia da prisão não é fazer com que o indivíduo fique lá para sempre mofando, apodrecendo, sofrendo o máximo possível. A ideia da prisão é que o indivíduo pague uma pena que lhe foi imposta e essa pena reverta-se num tratamento com a atenção que ele deve ter dentro da prisão comum. Ou seja, que ele possa trabalhar, que ele possa estudar, para que ele tenha a dignidade restabelecida e que ele volte para a sociedade para não cometer mais delitos. A noção que a gente tem do presídio, de uma instituição prisional, é essa dentro da nossa realidade cultural. Mas se vocês forem pesquisar, né, em países como, por exemplo, a Noruega, como que é uma prisão, vocês vão ver que a prisão na Noruega parece mais um spa, pois lá o indivíduo circula pelos espaços, ele tem uma pracinha, ele não fica amontoado com outros presos, ele tem alimentação de qualidade, ele tem um tratamento humanizado de forma extremamente qualitativa, que faz com que a pessoa tenha uma condição de ressocializar-se e não de ficar mais revoltada com a vida que ele levou e a vida que ele leva dentro de uma prisão. E lá na Noruega, a gente não tem
pessoas que são presas todo dia, toda hora, todo instante, ou seja, há um baixo índice de produção de violência. Por quê? Porque a ênfase é em tratar os indivíduos com dignidade. E quanto maior a dignidade, mais o indivíduo tende a, ao retornar à sociedade, manter esse padrão de dignidade. Então, no hospital de custódia, que deveria mais ainda ser um espaço, né, de tratamento, de acolhimento, de valoração dos indivíduos, o hospital de custódia acaba se revertendo mais numa instituição prisional. E como instituição prisional, cada ação, cada característica, cada intervenção não é de valorizar o indivíduo nas suas possibilidades, mas sim de dizer, já que você está preso aqui é porque você cometeu crimes. Se você cometeu crimes, você não merece o meu respeito. Então, aquele pensamento de senso comum também adentra o hospital de custódia, onde o tratamento é meramente uma palavra que está dentro da concepção do hospital, mas não das ações dos profissionais. E a recuperação do paciente acaba sendo impossibilitada, ou seja, como que vai se recuperar um indivíduo se não há um trabalho dirigido com ações, atividades, trabalhos, organizações de ações equilibradas, né, visando toda uma formação adequada que o paciente venha a ter, levando em conta, né, as peculiaridades de cada paciente, né? Qual é a doença mental que o indivíduo apresenta? Como que a gente deve agir em torno de uma doença mental? Então, o indivíduo que apresenta esquizofrenia, ele tem características e comportamentos diferentes de um indivíduo que tem uma psicose. E essas ações comportamentais implicam que tem que ter necessariamente uma leitura de subjetividade de cada indivíduo, porque cada indivíduo com a sua doença mental apresenta comportamentos peculiares a ele mesmo de acordo com a cultura que ele está inserido. Então, uma esquizofrenia que o indivíduo tem em Curitiba não é igual uma esquizofrenia que o indivíduo tem em São Paulo, não é igual uma esquizofrenia que o indivíduo tem em Paris. Ou seja, em cada local, a cultura vai interferindo sobre as características que envolvem a doença mental. E os profissionais que atendem os indivíduos, eles têm que ter esse conhecimento dessas peculiaridades para poder fazer intervenções adequadas que não gerem nos indivíduos punição e segregação. Se o valor fundamental for de que o hospital de custódia tem como base punir o indivíduo por algo que ele cometeu, o tratamento da doença mental que ele apresenta é completamente desvalorizado, ficando num segundo, terceiro, quarto plano. E os comportamentos que são valorizados são os comportamentos que geram toda uma desorganização no indivíduo. Olá? Eu não entendi essa parte da cultura, o porquê dessa cultura, da cultura influenciar na esquizofrenia. Só pensando assim, em termos de características, né? Nós, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, né, no DSM, né? Atualmente é o DSM-5, que boa parte da psiquiatria, da psicologia, da neurologia, né, das áreas, né, da saúde, né, vão buscar entender em termos de características do comportamento que os indivíduos venham a ter, né? Então a gente tem que ter uma seguinte análise, assim, digamos, eu tenho um problema cardíaco, outra pessoa também tem um problema cardíaco, mas o problema cardíaco que eu tenho é igual ao problema cardíaco que a outra pessoa vem a ter? E a gente diz assim, as características do problema podem ser igual, mas as formas em como ele se constituiu em cada indivíduo é diferente, porque cada indivíduo está dentro de relações sociais e culturais que vão implicando numa forma de leitura do problema cardíaco que é distinto de um sujeito para outro, tem os aspectos subjetivos. Então, a doença não é igual entre os indivíduos. Então, dentro do ambiente, assim como nós não somos iguais, mesmo partilhando ideias comuns, quando nós temos doenças, as doenças não são iguais nas suas características simbólicas, psíquicas, entre os indivíduos. O que quer dizer, né, que cada indivíduo tem uma característica da doença que pode ser definida de modo geral, mas tem as suas peculiaridades. E essas peculiaridades têm que ser entendidas.
Por exemplo, em alguns hospitais é bastante comum referir-se aos indivíduos pelo problema. Digamos assim, eu vou atender aquele paciente cardíaco lá da sala do quarto 15. E você? Eu vou na sala do amputado que está no quarto 10. As pessoas perdem a sua identidade porque se passa a valorizar aspectos do problema que ele veio a ter. E não necessariamente, né? Eu vou no quarto 15, que está lá a paciente Maria, que tem uma história, toda uma peculiaridade, singularidade de quem ela é. Eu vou no quarto 10, que está o paciente João, que tem suas peculiaridades, seus desejos, seus sonhos, suas expectativas diante da vida e assim por diante. Quando se pensa doença mental, né, tanto que tem um movimento latino-americano que busca construir digamos assim, entre aspas, um DSM que não seja igual ao DSM que se utiliza, né, que tem por base análise de comportamentos de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Então, por exemplo, toda a descrição de doenças mentais que estão lá no DSM, elas têm por base as experiências dos profissionais da psiquiatria que lidam e atuam com pacientes dos Estados Unidos. E a realidade de construção da doença mental nos Estados Unidos é diferente do mundo. Em outros países, né, como no Brasil, né, não se faz todo um compêndio, né, em termos de estudos similares ao dos Estados Unidos, acaba se baseando no que está escrito lá nos documentos produzidos pelos Estados Unidos e a gente acaba replicando aqui. Mas existe um movimento entre profissionais da psiquiatria, psicólogos, enfermeiros, entre outros profissionais que buscam conceber e entender as doenças mentais com as peculiaridades latino-americanas ou com as peculiaridades brasileiras, de como elas são constituídas e são produzidas dentro dessas realidades. Então, quando a gente pensa uma doença mental, a gente tem a definição conceitual do que ela é. Então, um exemplo, a esquizofrenia significa o indivíduo está dividido, fragmentado e não consegue entender os elementos da realidade de uma forma concisa, adequada, racional. Esse é o conceito. Mas quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que tem, as características da esquizofrenia, a gente encontra pessoas diferentes. A gente vai trabalhar com uma pessoa completamente diferente da outra e assim por diante. E a esquizofrenia se manifesta de modo diferente, com características peculiares, mais em um do que em outros. Ou seja, a pessoa com uma doença é uma pessoa distinta e a gente tem que valorizar a pessoa. Por isso que a ideia, né, do tratamento no hospital de custódia é de entender as peculiaridades, as singularidades, os aspectos que cada indivíduo possui e não a valoração da doença. O conhecimento da doença é para ajudar no tratamento. O tratamento vai viabilizando didaticamente, né, ações que o profissional vem a ter. Mas determinadas formas de tratamento com um paciente podem não funcionar enquanto funcionam bem com o outro. É como a gente pensar as questões de aprendizagem numa sala de aula. O professor está explicando a mesma coisa para todos os alunos, mas a forma de compreensão dos alunos é diferente de um para com o outro. Um pode entender melhor tal coisa, outro pode entender pior. Um pode associar aquilo que está aprendendo com outras coisas, outro pode ter dificuldade de associar. Não quer dizer que um vai aprender melhor do que o outro, um é mais inteligente do que o outro. O que quer dizer é que todos podem aprender, mas têm peculiaridades distintas nesse processo. Então, observar as características de cada indivíduo faz com que a atuação do profissional supere um rótulo em torno de uma doença. Então, ao invés da gente considerar que o indivíduo que tem esquizofrenia tem que ser tratado somente desse jeito e o indivíduo que apresenta comportamento psicótico somente daquele jeito, é entender que o trabalho que se tem com uma pessoa com esquizofrenia tem que levar em conta as especificidades, as características de quem é o indivíduo. Porque é um indivíduo que tem uma doença, não é a doença. Eu não vou tratar a doença, eu vou tratar a pessoa que tem uma doença. E quanto mais eu trato a pessoa, mais eu humanizo a relação. E mais eu valorizo a dignidade humana, mais eu valorizo a inclusão do indivíduo dentro dos espaços em que ele está situado. E vale salientar, né?
que quando a gente acaba agindo, né, de uma forma geral, com um grupo de indivíduos, né, a gente acaba tendo mais uma característica de senso comum do que de produção de conhecimento científico. No senso comum, a gente encontra alguém falando isso, aquilo, aquele outro, e a gente acha que é essa expressão, que aquilo é o mais adequado. No conhecimento científico, tem por base experimentações, avaliações, análises, todo um conhecimento produzido ao longo de um período, de um tempo, que vai embasar ações que humanizem todo um processo. E os profissionais, né, que são descritos no artigo, né, são profissionais que usam o senso comum. E usando o senso comum, eles agem com a ênfase justamente na punição e na segregação. Porque no senso comum é que a gente escuta, a gente ouve as pessoas falando. Quem comete crimes deve apodrecer na cadeia. Esse é o senso comum. Quando a gente vai para a cientificidade, para o aprofundamento conceitual, para as análises, a gente diz assim, que a pessoa tendo uma doença mental, a doença mental já causa sofrimento no indivíduo. E a função de uma instituição é de readaptar o indivíduo, ressocializar, ou seja, fazer com que ele volte para o ambiente do acolhimento. E não que ele fique isolado, fique esquecido, fique colocado num contexto, né, completamente desvalorizado. Então é fundamental entender, né, que dentro dessa desorganização que um transtorno mental implica para com o indivíduo, as ações desse indivíduo sob o transtorno mental implicam que, se ele cometer um delito, um crime, ele é inimputável. E essa compreensão é fundamental para que a ênfase seja justamente num tratamento que valorize as possibilidades de reinserção do indivíduo. E não que o espaço de tratamento, né, com a ideia, né, você está num hospital, que tem ali escrito, né, tratamento psiquiátrico. Esse tratamento psiquiátrico seja esquecido e a valorização seja da culpa e não um trabalho voltando para a ressocialização do indivíduo. Então, o que deve se entender é que o indivíduo, quando está vivendo um transtorno mental e comete um delito, vai ser reduzido o delito dele, de acordo com aquilo que ele cometeu, porque ele estava com problemas de ordem de saúde mental, e dentro da instituição tem que ter um tratamento adequado. Se a gente vai para a ideia do hospital psiquiátrico, né? O indivíduo ele está desordenado mentalmente. A família não sabe como lidar com ele e ele é internado dentro de um hospital psiquiátrico. O que se espera de um hospital psiquiátrico? Que seja feito um tratamento que dê ao indivíduo toda uma adequação para o bom retorno à sua família e que ele possa não mais apresentar o transtorno mental, a desorganização, mas que ele tenha um caminho de continuidade de tratamento. Por quê? Se faz o tratamento lá por 2 meses, ele volta para a vida em sociedade, mas não tem nenhum acompanhamento, nada que lhe dê possibilidade de continuidade, ele pode voltar a ter o desequilíbrio mental. Então, isso não está sendo feito em termos de ressocializar o indivíduo. Na verdade, o que se está fazendo é replicar a doença mental. E aí entra, né, o espaço do CAPS, né? A pessoa indo ao CAPS, a família indo ao CAPS com a pessoa que apresenta doença mental, a busca de um tratamento regular no dia a dia, onde o indivíduo tem um horário de atendimento, onde o indivíduo faz atividades, onde o indivíduo circula pelos ambientes, ele anda na rua, ele vai ao supermercado, ele está nos espaços diferentes, sendo acolhido no seu dia a dia. E é fundamental, né, a gente ter em mente, né, termos como compreensão de que uma pessoa que também, quando vai ao presídio, né, por um crime que cometeu, né, mesmo que não tenha problemas de ordem de saúde mental, ele deva ser tratado com dignidade dentro do espaço e pagar a pena de acordo com o crime que ele cometeu, né? Se forem 15 anos de cadeia, ele vai estar apenado por 15 anos. Só que tem que se pensar, né, que esses 15 anos pode ser atenuado por bons comportamentos, por ações adequadas que o indivíduo venha a ter, né? E só levando em consideração, né, no senso comum, muito se diz assim, o indivíduo cometeu um crime, foi preso e ele recebe um salário porque está preso lá. Ou seja, e até as pessoas falam assim, recebe R$ 1.500, né, por mês, né, por ter cometido um crime e estar preso.
a pessoa só vai receber alguma coisa se cometer um crime, em primeiro lugar, né? Se é uma pessoa que nunca cometeu um crime, 25 anos de trabalho, nunca cometeu um crime, pagou em dia o INSS, todo mês estava sendo descontado ou ele estava pagando o INSS. Se ele comete um delito, ele pode, não é uma característica que vai determinar como vai ter, né? Ele pode vir a ter um ressarcimento para com a família em relação às contribuições que ele fazia para o INSS. Ou seja, ele é o pai de família. A família, a esposa não trabalha, tem 3 filhos. Como que a família vai viver? Então, era uma pessoa que contribuía com o INSS e, por ter cometido um determinado delito, vai receber ali um determinado valor que não é significativo, digamos assim, porque é em comparação com o nível de contribuição para a Previdência Social por um determinado período de tempo. Não vai ser, e aí depende da avaliação jurídica desse processo, mas não vai ser para a vida toda. Se uma pessoa, né, digamos assim, que não é empregada, que pratica violência regular, for presa, ela só receberia se ela pagasse o INSS. Então, ela teria que ser uma pessoa que contribuísse com o INSS fazendo seus delitos no dia a dia, que não é o que acontece, né? E a pessoa, né, a família, para não ficar em vulnerabilidade, né, receberia esse valor. Agora, por exemplo, se essa pessoa trabalha há 25 anos, sua esposa também trabalha há 20 anos, eles têm filhos, e o senhor comete um crime, um delito, vai preso, a família não vai receber nada. Por quê? Porque a mulher, a senhora, ela trabalha. Não vai ter esse recebimento. Então, é um caso muito excepcional, né? Então, é um senso comum que se cria, né? Que toda pessoa que comete delitos, vai preso, vai receber salário, né? Isso é uma falsidade, né? É uma ou outra pessoa, dependendo da situação, do contexto, né? E a característica, digamos assim, né? De compreender, voltando aqui à questão do manicômio, é que o espaço do manicômio, enquanto conceito, é justamente a ideia de ressocializar o indivíduo, de fazer com que o indivíduo se torne um cidadão, que ele tenha acesso a tratamentos de modo adequado, que ele seja respeitado no seu dia a dia e que ele possa, a partir do período que ele viveu a condenação dentro daquele espaço, ele seja reinserido na sociedade com dignidade. Na prática, o que se observa, né? O que está escrito no papel é uma coisa, a prática de como as pessoas estão atuando dentro dos hospitais de custódia, né, é diferente, né? Porque a ênfase é na punição e as pessoas acabam vivendo por um abandono completo, né, em prisão perpétua, né? Ou seja, mesmo não existindo a prisão perpétua no Brasil, eles acabam ficando dentro daqueles espaços, né, porque são avaliados, né, como pessoas incapazes, pessoas que não têm como retornar à sociedade, muitas vezes não têm para onde voltar na sociedade, e o tratamento, né, acaba ficando num segundo plano, o tratamento acaba sendo desvalorizado, e o que fica como um valor fundamental é a condição de periculosidade dos indivíduos, ou seja, a noção de que esses indivíduos não têm como se recuperar, e por isso esses indivíduos vão ficar excluídos das relações dentro da sociedade, né? Ou seja, eles acabam sendo esquecidos, acabam não sendo valorizados, e a punição acaba sendo o efeito maior dentro de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, onde o tratamento deveria ser o valor fundamental.